Esse é o tema da apresentação. Na verdade é a segunda rodada do Hacking Science, que é essa ideia de a gente debater temas da ciência, tá certo? E a apresentação, o tema hoje é baseado nessa afirmação, que eu vou comentar ela mais pra frente, chamada It's Not Even Wrong. E a ideia é falar sobre por que é importante a gente debater na ciência. Quando a gente faz pesquisa científica, por que a gente precisa, por que é importante a gente aprender e saber debater? Então vamos imaginar que eu e você comemos todos os dias num restaurante aqui, certo? Vocês vão imaginar isso comigo. Não dá não, né? Tem que ser um bandejão mesmo, né? Não, é porque para esse exemplo o bandejão não serviu. Aí... Então um dia eu chego para você e afirmo: eu sou um cara saudável porque escolho bem o que comer. Certo? Eu faço essa afirmação. E você escuta a minha afirmação e você pode concordar ou não com ela, né? Aí você me pergunta: mas como é que você escolhe? É um restaurante aquilo, né? Como é que você faz a escolha? Então a gente tem dois caminhos aqui. A gente pode ir na base da fé. E quando eu estou falando de fé aqui, para vocês não estou falando de fé necessariamente religiosa ou fé, acreditar em alguma coisa que não vai ser provada, né? Você pode na fé ou na base do que eu vou chamar de ciência. Se eu te desse uma resposta baseada na fé, eu diria para você: pô, cara, confia em mim, né? Eu sei o que eu escolho. E pronto, e aí a base vai ser se você confia em mim ou não, ou se você acredita em mim ou não, né? Ou então tem aquela coisa assim: eu sinto uma coisa em mim, né? Quando eu vejo aquela coisa eu sei que é bom, né? Aquela coisa que não dá nem para mensurar. Então basicamente o que acontece nessa discussão entre nós dois é que você não tem como contra-argumentar qualquer coisa do que eu estou falando, porque eu te apresentei a questão de uma forma que ou você acredita ou você não acredita. Tá certo? Quais são os problemas de eu apresentar dessa maneira a questão para vocês? Se vocês me perguntassem, quais seriam os problemas? Quem é que pode me dizer? Não tem como questionar. Não tem como questionar. Você sempre vai estar certo. Ou errado, né? Porque se você não acreditar em mim, eu estou errado. No seu ponto de vista, você sempre está certo e o cara, todo mundo tem seu ponto de vista certo. Não tem como questionar, é uma das coisas, né? Vai ser binário, certo, errado. O que mais? Tem mais coisa, tem mais problema aqui. Você nunca vai saber se você realmente escolhe bem. Eu mesmo. Não tem como fazer uma espécie de auditoria. Se você está gravando sua aula, mas você só está respondendo as perguntas, como é que vai assistir o gravado e sabe o que foi perguntado? Não sabe. Eu teria que repetir. Essa é a técnica de guia de turismo, que sempre repete a pergunta. Não, eu meio que repeti as duas primeiras, eu fiz uma espécie de resumo. Depois a Jaque falou que eu não vou saber onde eu estou errando, eu não vou conseguir fazer uma auditoria. Eu não tenho como auditar o que eu estou fazendo, porque não tem nada para auditar aqui, não tem como questionar, nem melhorar, nem verificar. O que mais? Você também não vai saber se tem influência, talvez influência externa. Você tem uma outra coisa que tem impacto nessa sua escolha da comida. Influência externa. Tem uma outra variável que influencia. Estaria dentro do negócio de analisar, auditar, etc, né? Mas tem uma coisa muito importante aqui, que não é só isso. Tem uma coisa muito importante aqui. Suponha que eu realmente sou um cara saudável, certo? E que você está convencido de que é porque como eu escolhi meus alimentos, tá certo? E você não está querendo auditar nada, você não está querendo contrapor nada, mas continua tendo um problema. Qual é? Você não sabe ensinar? Não sabe ensinar. Mas eu também quero isso. Mas se eu não sei dizer como é que você vai reproduzir? Como é que você vai fazer? Não é? Então os problemas eu estou limitado a acreditar ou não. Mesmo que o cara esteja sendo sincero, ele não esteja tentando me enganar, as crenças dele podem estar erradas. Ele pode estar achando que está escolhendo bem, mas não está. Não é possível tornar explícito, verificar e aprender. Então você não consegue nem ver se está certo ou errado, nem aprender. Você não pode reproduzir. Você não pode debater
você não tem como argumentar, não tem como concordar nem discordar. E você não tem como refinar. Certo? Como é que eu vou melhorar? Em dogma. Hã? É baseado em dogma. Em dogma, exatamente. Note, com isso, e é muito importante vocês entenderem isso, eu não estou questionando a importância da fé. A fé tem outros papéis em outras questões, tá certo? Ela sempre vai existir. Inclusive, quem fala de filosofia da ciência mostra muito isso. Tem uma parte do processo que você não tem como provar que você vai acreditar. Não é esse o objetivo aqui. Aqui o objetivo é mostrar a importância do método científico, tá? Então, como é que a gente faz para trazer o conhecimento a um plano que ambos possamos analisá-lo, discuti-lo e refiná-lo? Essa é a questão. Eu quero trazer isso para um certo plano, né? Aí entra a história do método. Então, quando a gente fala de ciência, que seria a opção 2, ciência, a gente está falando de método, tá? Por exemplo, eu poderia responder para você: eu não como carne. É um método, né? Na hora que eu escolho meus alimentos, carne não entra. Faz parte da minha descrição do método, de como eu escolho o alimento. Ou eu só como os legumes vermelhos, por exemplo, né? Tudo bem, é um método, concorda? E aí agora eu já te dou dando elementos para você discordar de mim. Mas por que só os vermelhos que são saudáveis e os verdes não são, por exemplo, né? Então agora a gente pode debater alguma coisa, porque você está discutindo um método, certo? Então o método, e por que eu estou querendo fazer questão de falar sobre o método? Porque infelizmente, às vezes a gente escreve um projeto, a gente escreve um monte e deixa para falar do método no final. Aí bate aquela preguiça, mas o que eu vou falar aqui, né? Aí você acha que você vai fazer uma listinha de itens, né? E no fundo o método deveria ser a coisa mais importante da sua pesquisa. Deveria ser o elemento que vai dar às outras pessoas a noção de saber como você vai alcançar o que você quer, como isso vai ser auditado, como isso vai ser reproduzido, como é que isso vai ser refinado, tá certo? Então, o método é uma coisa concreta, é um objeto, tá certo? Você pode ver, você pode discutir, você pode reusar e você pode refinar, certo? Então, se eu não der uma forma a um método, estaria obrigado a acreditar em você. Então, quando eu falo de método, não é só, mas o que é esse método? Tem que ser uma coisa, né? É a forma que eu consiga entender o que você vai fazer para a gente debater, né? Se for também um negócio, né? O meu método é baseado na aura dos alimentos. Não sei como é que é olhar a aura dos alimentos. Então, é a mesma coisa que não tem um método, certo? A menos que você tenha uma forma de me explicar como é que eu vejo a aura dos alimentos, certo? Então, existir um método torna aquilo que eu estou apresentando verificável, né? Então alguém pode também verificar, certo? Eu posso olhar, entender o seu método, deixa eu verificar se isso está certo ou se isso não está certo. Eu posso contra-argumentar, eu posso achar falhas. Falseável, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Ser falseável é essencial, certo? Se você me apresenta um negócio que não tem jeito de... Não, tá certo, vai dar, é verdadeiro, vai funcionar, é muito provável que você não esteja fazendo ciência. Eu vou mostrar daqui a pouco por que a história do falseável, tá? Reprodutível, então você tem que ser capaz de reproduzir, tá? Esses elementos que eu estou trazendo aqui são coisas que se discutem na ciência, certo? E pode ser debatido, né? Então, note, eu estou preparando toda essa história do método para mostrar que o método é o foco do debate, tá? É o foco do debate. A ciência não está muito interessada, por exemplo, é interessante que quando você vê cursos bem construídos de ciência, que dizem, se você fosse ensinar ciência para uma criança na escola, você deveria parar de ensinar os resultados da ciência, tá certo? Porque se você fica ensinando para a criança os resultados da ciência, você fica dizendo para ela que ela tem que acreditar nos resultados da ciência, e não é isso que é ciência, certo? Você tem que ensinar para a criança o método, tá certo? Por que a gente está dizendo que isso é isso? Não, porque alguém pegou o método, seguiu o método e provou isso. Aí você ensina para a criança o método, tá? E a criança pode não concordar, não pode chegar na sala de aula, mas aí a professora ia ficar assustada, né? Mas, não, eu não concordo com isso. Poderia, isso é ciência, tá certo? E é por isso que é importante a gente entender isso, certo? O método se confunde com a ciência. É muito difícil você definir ciência
sem definir método, certo? É quase que indistinguível, tá? Então, a definição e exposição clara de um método é o que permite auditoria e debate do que você pesquisa. Aí a gente vem para essa afirmação, it's not even wrong. Tá? Essa afirmação ela foi dada por Pauli, né, que foi Nobel de Física. Vocês estudaram, acho que algumas coisas de Pauli na química, né? Vocês estudam Pauli, né? Não sei se foi o spin que ele definiu, tem umas coisas lá na química que você estuda dele, né? E ele fez essa afirmação e ela ficou famosa, virou um clássico, porque deram para ele o artigo de um outro físico para ele analisar, né? Ele deu esse artigo e disse: esse artigo está tão ruim que ele não está nem mesmo errado. O que é não estar nem mesmo errado? Não havia condições, pela forma como o cara apresentou o que ele fez, de verificar se estava certo ou se estava errado. Certo? E essa, inclusive, tem um curso interessante de psicologia de Yale, que ele mostra que essa é uma das críticas ao que o Freud propôs, né? Se você pega a teoria do Freud, ela é de uma tal maneira que não é possível testar se aquilo que ele está falando é verdade ou se aquilo que ele está falando é falso. Não tem como testar, certo? Ele mostra até que, inclusive, tiveram alguns cientistas que tentaram fazer isso, tentaram fazer experimentos, mas não dá, certo? Pela forma como ele concebeu a coisa. Não dá para testar, tá? E aí, não dando para testar, ou você acredita, certo? Então, ou você imagina, o Freud era um cara que teve uma visão, um insight, né? Então eu vou acreditar nele e acabou, né? Ou você não acredita. Você não tem como verificar se aquilo que ele falou realmente acontece, né? Aliás, muitos psicólogos modernos, talvez a maioria hoje, acham que não é daquele jeito que ele falou, né? Isso não tira a importância dele na história da psicologia, ele teve várias contribuições importantes. Então, essa é a afirmação, né, do It's not even wrong. E aí, o comentário que eu fiz das ideias de Freud, né, da relação. Tá gravando? Deixa eu ver. Tá, né? Uma coisa importante vocês entenderem quando a gente fala de método é que o método não é uma exclusividade da ciência, tá? A ciência se confunde com o método, mas o método não é exclusivo da ciência. Isso é muito importante entender. Por exemplo, você tem um método para tomar banho. Todo mundo tem? Provavelmente, eu espero, né? Por que vocês acham que alguém tem um método para tomar banho? Quem é que pode me falar? Gasta menos água? Talvez, porque pode ser mais rápido já que você está seguindo o método. Eu não sei, eu nunca pensei em gastar menos água não, mas o que mais? Vai ter que pensar. Hã? Vai ter que pensar. Tem aqueles shampoos que tem... Vai ter que pensar como assim? O cara tem... Tem tempo. Você vai ter que pensar, de agora em diante, em gastar menos em gastar menos água. Melhorar o método até, né? Melhorar o método, exatamente. É verdade. É o refinamento, né? Sabe como o australiano Não, tava falando que tem shampoo que você tem dizendo assim, que ruim, tem que esperar um tempo, aí tem que trocar pra botar de novo. Sim, mas eu não sei se isso... eu tô falando o método de tomar banho que você toma todo dia. Você falou aqui da Austrália? Como o australiano toma banho, sem falta água, tá? Como o australiano toma banho? Então, eles se molham, desligam o chuveiro. Passa sabão, põe um balde embaixo e toma banho, se tira o sabão com a água que está no balde. E usa o balde para dar descarga. Pois então, o método australiano é um método adaptado para lugares que não tem água. Que não tem água. Como é que astronauta toma banho? Pois é. Mas a questão aqui é o seguinte: por que você tem um método para tomar banho? Porque funciona. Porque funciona. É verdade. Essa é uma questão. Provavelmente, na maioria de vocês, pelo menos no meu caso foi assim, ninguém me ensinou a sequência que eu tomo banho. Tá certo? Nunca ninguém me deu uma aula. Começa menos assim, a mãe fala lava a orelha, aquelas coisas assim, mas não tem, né? Você tem... Funciona. Então você começou a reproduzir aquele negócio, começou a funcionar. E coisas que não funcionaram,
você foi melhorando, né? Então você tinha a sequência, mas não, peraí, tem alguma coisa que não lavei a orelha, sei lá, levei bronca, né? Ou o cara tá achando que eu tô fedendo aqui, não sei o quê. Então você vai dizendo, ó, peraí, eu não devo estar tomando banho corretamente. Aí você vai refinando o seu método de tomar banho. Então você tem as razões para você aplicar o método do dia a dia, vocês vão ver que são muito parecidas com as coisas que a gente já falou. Primeiro, a capacidade de reproduzir, né? Você tem o seu método para você mesmo reproduzir, né? Você toma seu banho no dia seguinte do mesmo jeito que você vem fazendo há muito tempo, porque você sabe que dá certo, né? E porque você bota no background, no play automático, quando você está fazendo outra coisa, né? Você bota o play lá, vai tomando banho, né? Você tem um checklist, no fundo, né? E isso é um papel de um método às vezes, né? Até para receita que você faz em casa, mas para tomar banho também, né? Ele funciona como um checklist se você lavou todas as partes do seu corpo, por exemplo, né? Ele serve para avaliação. Então se você fez aquilo, repetiu, fez e viu que não deu certo, mas a gente usa para outras coisas. Até a gente está discutindo como usar cafeteira para fazer o café lá, cafeteira italiana. Aí você, eu fiz isso, queimou. Eu fiz isso, não sei o que. É o método. E você vai discutindo e vai refinando, né? Você pode avaliar ele, né? Você pode refinar e aí permite auditoria e debate, né? Você tem um método, eu faço assim, eu ponho primeiro isso, eu faço aquilo, você consegue fazer isso. Então note que isso aqui não é exclusividade da ciência. A gente faz isso todo dia, certo? A ciência apenas... Estou pensando até em protocolos da corte, de alguma corte. Por exemplo, quem é que pode estar presente quando o rei vai ao banheiro? Ou então, por exemplo, nas cortes francesas, o objetivo era, no fundo, dar maior autoridade ao rei, e na maioria das cortes, e dar mais poder. Então, quem era uma das pessoas que tinha maior poder? Eram aqueles que podiam assistir o rei indo ao troninho. Tá certo? E todo mundo brigava horrores para estar presente quando o rei fazia número 1 ou número 2. Nossa. Tinha o que limpava, tinha o que... Então, e tinha todo um protocolo, você está falando em reprodutibilidade, checklist, avaliação, quer dizer, a avaliação era, talvez, quão poderoso ou não uma pessoa conseguia ser, e como se criava um protocolo para complicar a vida das pessoas, tá? Para chegar nisso. Para chegar no banho do rei, ou banho mensal, sei lá. O cara falava assim, você quer progredir? O cara, não quero não, obrigado não. Mas enfim. É interessante, Porque você falou em banho, eu comecei a me lembrar dessas coisas. Tem um texto que eu li uma vez que ela falava sobre regras, que ele mostra coisas que se escrevia na Babilônia, que eram bem interessantes. Vai ver o código de Hammurabi. É mais ou menos isso, quer dizer, se você faz isso assim, o que vai te acontecer, o que você tem que fazer, como que isso dá certo, exatamente. Interessante. Então isso é para mostrar o seguinte, método não é exclusividade da ciência, a ciência incorporou isso para poder trabalhar. O método na ciência, ele é uma questão histórica, tá certo? E ele veio sendo debatido, discutido, modificado nos anos, tá? Desde Pitágoras, né? Se fala de método na ciência, depois passou Sócrates, Platão, Aristóteles. Descartes teve um papel importante, que eu vou falar daqui a pouco, Bacon e os pensadores modernos. Então, no fundo, uma vez eu quis preparar um material sobre o método, e você diz assim, mas no final qual é o método da ciência? Você vai descobrir que não existe isso, não tem lá um lugar que diz, esse aqui é o. Porque é um debate eterno que a gente tem feito e que geram visões. Tem coisas que todo mundo concorda, vamos dizer assim, mas tem muita coisa que ainda fica... Isso aqui seria uma espécie de uma simplificação de uma possibilidade de como se veria os métodos, né? Você tem que começar formulando um certo problema, né? Você vai... Aí tem toda a parte de você saber o que já existe, o que as pessoas já fizeram. Aí tem uma parte que você vai construir o que a gente vai chamar de um modelo teórico. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não muito em detalhes, porque não é o foco hoje. Mas você vai tentar montar alguma coisa que você generaliza, né? Porque senão você não reproduz, tá? E aí agora você vai ficar testando esse negócio. Você vai testar se isso que você propôs está certo, e você tenta validar, ajusta, e fica nesse ciclo até que você apresente os resultados.
Então essa é uma visão, né, desse Bunge, né, que ele escreveu um livro mostrando, mas não é assim, se você pedir para outras pessoas, podem ter variações nesse diagrama, na visão do que você faz. Um cara que é muito importante nisso aí, né, é o Descartes, que todos vocês já ouviram falar, pelo menos na matemática, mas ele também é um filósofo, etc. Né? E ele tem o famoso discurso, como é que se fala em francês? Discours de la méthode. De la méthode, certo? Que ele, então, tenta escrever um livro tentando dizer como seria um método, né, se você quer fazer uma pesquisa. E em uma parte do livro, ele tenta estabelecer um processo, que é um processo de decomposição, que depois vai ser bastante debatido, é muito importante na ciência, né? Então ele começa a dizer assim, com 4 tópicos, 4 passos seriam, né? Primeiro, nunca aceitar como verdadeiro nada que eu não saiba claramente que o seja. A história da verdade depois, na ciência, vai ser discutida, tá? Isso aí é a visão do Descartes, tá? Mas uma coisa que ele falou que depois passou a ser bastante usado e debatido você vai pegar o seu problema maior, então você tem um problema lá, e isso é interessante para você definir às vezes o seu tema de pesquisa, tá certo? Ele diz assim, ó, você tem um problema, tenta dividir ele em pedaços menores, certo? Que você consiga analisar, certo? Então às vezes o problema é um problema gigante, né? Eu quero saber o que está causando, sei lá, engarrafamento no tapetão. É um problema enorme, tá? Não dá, são muitas variáveis. Então vamos tentar dividir esse problema em problemas menores, certo? Sei lá, o que está fazendo o semáforo não dar vazão suficiente para os carros? O que está fazendo os carros não darem na velocidade suficiente? Então vou tentar decompor esse problema em partes menores. Até tentar chegar num ponto que seja coisas mais simples que eu possa analisar, testar, validar. E aí eu depois faço o processo contrário. Eu vou tentar juntar esses pedaços, né, para coisas mais complexas. Tá? E aí ele coloca que você tem que fazer numerações tão completas e inspeções tão gerais que eu possa estar seguro que nada foi omitido. Certo? Isso leva a uma posição filosófica também chamada de reducionismo. Certo? O que é a ideia do reducionismo? Já ouviram falar em reducionismo? Não? Nunca ouviram falar? Reducionismo. A ideia do reducionismo é que você pode pegar coisas complexas, decompor em partes, e o comportamento do complexo é nada mais do que a soma das partes. Certo? Ou seja, é o princípio de que eu posso pegar um problema e reduzir em seus componentes. E a partir da análise dos componentes eu posso fazer afirmações sobre o problema. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo clássico de reducionismo, tá? Que se usa bastante na ciência, principalmente física, química, usa muito o reducionismo. Tá? Então agora, daqui a pouco a gente retoma reducionismo, eu quero falar sobre reprodutibilidade. Reprodutibilidade é aquele componente que eu falei que você tem que ser capaz de reproduzir, certo? E se considera muito importante na ciência que você seja capaz de reproduzir alguma coisa, tá? Para você poder reproduzir alguma coisa, 3 coisas você tem que levar em consideração. Dados, você precisa ter, né, os dados que você usa para fazer o experimento. Correlação e causalidade. Eu vou mostrar daqui a pouco agora na verdade, por que correlação e causalidade tem a ver com reprodutibilidade. Tá? O que é uma correlação? Vamos lá. Quem pode dizer o que é uma correlação? É o que acontece que tem a ver com outra coisa que aconteceu também. É como uma coisa está ligada à outra. Hã? Não, você pode usar métricas, mas ela não é uma métrica. Você pode usar uma métrica para medi-la, vamos dizer assim. Né? É como uma coisa influencia. Será que a gente pode dizer influencia? Está ligada. A correspondência de um evento e outro, de uma situação. Impacta no outro. Como 2 coisas estão associadas. Né? Se você quiser chegar num detalhe mais básico, você pode dizer, dado uma variável A, né?
como uma variável B se modifica de acordo com a modificação de A. Basicamente isso que é uma correlação, né? Você quer saber se uma coisa se modifica de acordo com a modificação da outra. Agora, se ela influencia ou não, é uma outra história. Mas correlação é isso. Agora existe causalidade. Olha, não é casualidade não, viu? É causalidade, vem de causa. O que vocês acham que é causalidade? Hã? Eu não entendi o que você falou. Uma coisa causa outra. Uma coisa causa outra. Então, causalidade é um tipo especial de correlação. Certo? Então, peraí, já chego lá. Então, causalidade é um acontecimento de A causou um acontecimento de B. Certo? Qual a diferença entre causalidade e correlação? Causalidade é um tipo de correlação, mas nem toda correlação é uma causalidade. Certo? Qual a diferença? Na correlação, os dois elementos existem. E no primeiro, na causalidade, não. Ele é gerado a partir da ocorrência do primeiro. Bom, depende do que você chama existem e é gerado. Porque pode ser assim, a causalidade pode ser, se eu faço uma força nesse negócio, eu levanto ele, está tendo uma causalidade. A causa é eu fazer a força e o efeito é ele subir. Não pode haver correlação, não pode haver causalidade sem ocorrer correlação. Se, por exemplo, eu tenho várias causas para o mesmo fenômeno, um fenômeno vai ser causa, um vai ser causa do outro, mas por eu ter outras fontes, eles não se correlacionam. Não entendi. Causalidade sem correlação? Exato. Por exemplo, o nível de água no Cantareira. Ele pode, por exemplo, uma causa dele seria a chuva no estado de São Paulo. Certo. Mas, por exemplo, você pode ter chuva em Minas, que também vai fazer levantar o nível do Cantareira. Ou seja, você tem outras causas e por isso o número do nível do Cantareira não tem uma correlação tão direta com o nível de chuvas em São Paulo. Ah, não. Aí você está falando, aí já é o seguinte. Aí você já misturou outra coisa. Aí você está misturando causalidade com a capacidade de detectar causalidade. Certo? Tá? Que aí entra na história do reducionismo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Por que a gente reduz? A gente reduz às vezes pelo seguinte: o que afeta o nível do Cantareira? 157 variáveis. Tá. Não dá para olhar 157 simultaneamente. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar reduzir o problema a seus componentes. Eu vou tentar olhar cada variável separada. Será que a chuva no estado de São Paulo afeta o Cantareira? Certo? Então eu vou tentar reduzir o problema. Eu tenho um exemplo legalérrimo do que ele falou. Eu vou até falar no microfone. Pode falar. Estou lembrada de um efeito de causalidade da época da erupção do Vesúvio, na verdade, que tinha dois Plínios, Plínio Velho e Plínio Moço, e um deles, não me lembro qual, escreveu toda uma enciclopédia, era um dos enciclopedistas da época, antes de existirem as enciclopédias. E eu me lembro que eu li pedaços destes tratados e até hoje me lembro do tal da explicação da causalidade, de como os olhos estão ligados a um estômago. Porque cada vez que se furava o olho de um escravo, ele vomitava. Então existia uma correlação direta, e eu estou acabando, quer dizer, correlação de dois eventos com a causalidade, que certamente, se você furar o olho de uma pessoa, muitas coisas vão acontecer. Mas houve a dedução da ligação fisiológica entre o funcionamento do olho e o funcionamento do estômago. Está neste texto. Interessante. Gostou do exemplo? Gostei. É correlacionado, mas não, quer dizer, existe a causa, e claro que é uma correlação, não há correlação. Quer dizer, não, toda a causalidade. Mas tem uma causa, mesmo que seja indireta, tem, né? Toda causalidade, para ser definida como causalidade, tem que ter uma correlação. Né? A correlação era furada o olho e vomitar. Agora, nem toda correlação é uma causalidade. Um exemplo clássico é aquela piada da aranha. Todo mundo conhece a piada da aranha? Conhece? Não. Tinha uma aranha, Aí o cientista estava lá analisando, aí tirou uma pata. Aí a aranha continuou andando. Não, ele fala, anda aranha, anda. Aí a aranha andava. Aí tirou outra pata. Anda aranha, anda. Aí foi tirando pata.
Quando chegou na última patazinha, ele falou, anda aranha. E a aranha foi, com uma pata só, a aranha foi. Aí ele tirou a última pata. Aí falou, anda aranha, anda. A aranha não andou. Aí ele botou, conclusão, a aranha sem patas é surda. Certo? É o mesmo tipo de... Isso é uma correlação, certo? Mas não é uma causalidade. Ok? Bom, não é nem uma correlação, é outra coisa, tudo bem. Mas assim, podia ser que duas coisas elas estão relacionadas, correlacionadas, porque as duas são causadas por um terceiro cara. Isso aí é um outro caso, é uma outra questão que às vezes é o seguinte, parece que A causa B, mas não é. É que A e B são causados por C que eu não conheço, que eu não estou prestando atenção, e aí eu acho que tem a causalidade, mas não tem, apesar de existir a correlação. Tá? Então isso é bem complexo, tá certo? E por que entender isso é importante? Bom, nós precisamos de causalidade, isso é muito interessante, porque tem muita gente que faz crítica à ciência às vezes, e é crítica à causalidade, né? Não, você não pode explicar as coisas, não, como se na verdade a gente pudesse viver sem isso. Então, aqui uma história, algo estranho, algo não usual aconteceu a Duarte essa manhã. O que foi que aconteceu com ele? Imagine que ele parasse de acreditar em algumas coisas básicas, certo? Por exemplo, ele parou de acreditar que se ele soltar alguma coisa, se ele soltar uma caneta, que ela vai cair no chão. Ele não acredita mais nisso, ele não acha mais que isso vai acontecer, certo? Ele não sabe o que vai acontecer. Talvez ela flutue no ar. Então ele também não consegue mais acreditar que se a perna dele bater no chão e apoiar, que ele vai se levantar, que é uma causalidade, concorda? Se eu apoiar aqui e fizer esse movimento, eu vou levantar. Isso é uma causa e efeito. Eu só faço isso porque eu sei que vai ter um efeito, certo? Se isso fosse verdade, se uma pessoa chegasse a esse ponto, ela seria incapaz de viver, certo? Por quê? E por que a gente não dá crédito a Duarte? Porque a gente vive no mundo de causa e efeito, certo? Então tudo é baseado em causalidade. E não só para seres inteligentes. Se você pegar o processo metabólico é isso? Metabólico de uma célula, é todo baseado na causalidade, tá certo? Porque tal coisa, tal cadeia de eventos só acontece porque causa e efeito, vai acontecer. Uma célula só se reproduz por causa de uma causalidade, só se duplica por causa de uma causalidade, certo? Então, não existe a ideia de, eu não acredito nisso. Isso é a base da ciência. Então a vida se constrói sobre a causalidade. Causalidade é a raiz da reprodutibilidade, certo? Porque uma cadeia de causas e efeitos é o que eu quero provar quando eu reproduzo alguma coisa, certo? Então vamos dar um exemplo. Eu estou dizendo para você que aspirina reduz a possibilidade de infarto, por exemplo. Isso é uma causalidade, né? Então tomar aspirina reduz a possibilidade de você ter um infarto, tá? Mas por que eu estou afirmando isso? Também porque eu posso, quer dizer, a reprodutibilidade, eu posso querer reproduzir isso, né? Eu quero fazer de novo, reproduzir a causa para gerar o efeito, né? Então, existe uma relação muito forte entre causalidade e reprodutibilidade. Ou eu posso dizer causalidade causa reprodutibilidade. Gostaram da recursividade do negócio? Então, correlação e causalidade a gente já falou. E tem uma coisa muito importante que é muito complexa na ciência, certo? E quando vocês fizerem as pesquisas de vocês têm que tomar cuidado com isso. Uma vez eu estava discutindo com Randall, que eu acho que ninguém aqui conhece, provavelmente só a Cláudia, né? Que foi... o Randall, ele é médico, mas ele fez pesquisa aqui no nosso laboratório. Ele fez o doutorado no LIS. Fez doutorado aqui, né? E a gente estava discutindo uma pesquisa que tinha sido publicada, que chamate causa câncer na garganta, certo? E aí a discussão era o seguinte: quem era a amostra que eles pesquisaram? As pessoas que tomam chimarrão. Porque não se toma muito chamate no Brasil. Na verdade, onde se toma muito chamate é no sul da América do Sul, né? Rio Grande do Sul, e toda aquela parte, toda a parte sul ali se toma muito, mas se toma na forma de chimarrão. O problema é que o chimarrão ele entra muito quente na garganta, tá certo?
E aí a grande questão é o chamate ou é o calor do negócio que entra na garganta? E é por isso que é muito importante você ter cuidado com causalidade e correlação. Tá? Porque pode existir uma correlação entre o chamate e o câncer. Mas não é porque um chamate causa o câncer, tá certo? Mas porque existe uma terceira variável que está ligada aos dois, que é a água quente. Aliás, meu dentista falou que cigarro, chamate, enfim, câncer de boca, uma das coisas não é só a temperatura do cigarro que contrai toda a circulação sanguínea e diminui o fluxo de sangue na região da boca, da gengiva, e que quem fuma tem muito mais problema dentário, porque tem uma irrigação pior por causa da temperatura do cigarro. Interessante. Quer E dizer, aí não é você só já vê outra... O fumo câncer de pulmão, mas também dá câncer de boca e dá problemas de dente, porque é o calor do cigarro. do cigarro. E você nota que para esse pessoal é muito complexo. E aí entra a história da causalidade e reducionismo. Você tem que tomar cuidado quando você reduz, certo? Porque quando você reduz, você pode estar escolhendo uma variável inapropriada ou uma variável incompleta. Você pode estar escolhendo só uma coisa, mas não é só aquela coisa que explica o que você está fazendo. Tá? Aí, Foucault, hein? F-O-U-C-A-U. Faltou... tá escrito errado. Eu tava sem internet na hora, eu ia revisar, mas não. O Pedro Foucault é um livro interessante que ele mostra, eu comentei com o pessoal aqui, tem uma seção do livro que ele mostra uma coisa curiosa, que o cara está falando sobre as correlações, aquelas místicas, né? Que se você multiplicar isso por aquilo, dá distância, não sei o que, aí ele pega uma praça lá qualquer, aí começa a fazer umas contas lá e começa a achar que se você pegar o raio da praça multiplicado por não sei o que, dá distância para a Lua. Aí ele mostrou que se você não tomar cuidado, você sempre vai conseguir fazer a conta para chegar na correlação que você quer. Isso é verdade. E aí tem esse site interessante que o Felipe tinha mostrado, que é um site que vale a pena você conhecer, para você entender o perigo de você confundir correlações com causalidade, tá certo? Então aqui o quanto se gasta em ciência, espaço e tecnologia e o número de suicídios por enforcamento, estrangulamento e como é? Asfixia. Né? Então se você pegar os gráficos você vai ver, né? Aí você pode dizer, bom, mas se os gráficos estão correlacionados, e obviamente você está vendo que tem uma correlação, né? Você vai dizer, então quer dizer que é melhor parar de gastar dinheiro com ciência, espaço e tecnologia, né? E não necessariamente provavelmente não é uma causalidade, certo? Número de pessoas que... Nossa, só tem morte nesse site, né? De pessoas que se afogaram caindo numa piscina e o número de fios de Nicolas que apareceu. Aí você vai vendo as correlações, certo? Certo? Então esses são gráficos. Né? Oh meu Deus! Número de consumo de queijo por pessoa, né, por cabeça, e número de pessoas que morreram, como é que é? Porque se embaralharam com seus lençóis. Mas isso é... Okay. Olha, teve 719 pessoas. Mas tem gente que morre, tem morte por causa disso. Não, porque se você pensar numa pessoa normal, mas agora você pensa num quadriplégico, ou alguma coisa assim, a pessoa morre sufocada no lençol. Mas no lençol é que é difícil, né? Porque o lençol ele é permeável, né? Se fosse saco plástico... De jeito nenhum. Depende do lençol, né? Bom, mas esses spurious correlations eu vou mostrar para vocês que correlação não é necessariamente causalidade e vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Aí entra uma outra questão interessante que é generalização, correlação e indução, certo? Por que a gente precisa fazer correlação? Porque a gente quer generalizar alguma coisa. Então a gente observou alguma coisa e eu quero tornar aquilo genérico, é isso que a gente faz na ciência.
Na ciência a gente generaliza. A gente olha os fenômenos, mas eu quero criar uma formulação genérica. Mas para poder fazer uma formulação genérica, eu tenho que achar uma correlação. Mais do que isso, eu tenho que achar uma causalidade. Certo? Mas aí, para fazer isso, eu vou precisar de mais uma coisa, chamada indução. Quem é que sabe me dizer o que é uma indução? Ó, tem gente da área de teoria aí, vamos lá, o que é uma indução? Indução é quando você não tem todos os elementos do conjunto que você está trabalhando, mas você tem uma parte, você conhece o comportamento dessa parte e você fala que o comportamento global é o mesmo que o comportamento dessa parte, né? Você induz alguma coisa baseada no subconjunto que você tem, né? Na verdade, se você pensar, você está falando de indução matemática, na verdade, né? Mas se você pensar em indução do ponto de vista geral, se a gente falar o que é uma indução do ponto de vista geral, é o seguinte: você olha um fenômeno, né? E você descobre relações entre eles. Então, se você fosse falar da parte da matemática, é como se eu pegasse o subconjunto ali e olhasse a relação entre eles, né? Como esse leva a esse, que esse que leva a esse, que esse que leva a esse, tá certo? E aí agora eu generalizo e aplico isso ao resto, certo? Então eu induzo que o resto se comporta como aquele pedaço que eu analisei. A indução, ela pode ser organizada em dois grupos. Existe uma que se chama completa ou formal, em que você conhece a totalidade dos fatos. Você sabe, por exemplo, eu posso dizer, nas regiões do Brasil fala-se português, né? Mesmo que eu só tenha visto o subconjunto, eu tenho condições de ter acesso ao todo, certo? E eu tenho condições de provar de que aquilo que eu estou falando é verdade, certo? Mas existe um tipo de indução que é muito usado na ciência, e por isso ela é conhecida como incompleto científico, segundo Marconi Nakatsu. Eu não sei se isso é um termo que todo mundo usa, pelo menos na parte científica, que ela não se baseia na totalidade dos fatos. Então você só vai olhar, você só teve condições de olhar um subconjunto e você vai induzir o resto baseado no que você viu, porque você não tem condições de ver todos, tá? Isso é essencial na ciência. Na ciência eu preciso olhar um conjunto e a partir dali. Na ciência se usa muito estatística para fazer indução, tá? Então você tem que pegar, e aí quando vocês fizerem experimentos, a gente não tem tido muito cuidado com isso, mas tem que ter, né? Se você realmente quer mostrar que você consegue induzir o genérico pelo específico, a estatística tem várias ferramentas para fazer você saber se realmente, quanto de certeza você pode ter naquilo que você está falando, qual é o erro que você teria se você fizer aquela indução, e assim por diante. Essa é uma das grandes funções da estatística, tá certo? Só que aí surge Karl Popper. E Karl Popper é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX. E ele começa com uma história muito interessante, porque ele chega e diz assim: não importa quantas instâncias de cisnes brancos nós observamos, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. E isso é muito interessante, porque ele faz no livro dele, é um livro muito famoso, a distinção entre nós estamos muito certos disso, né? Assim, a probabilidade é 99,99%, certo? Ou isto é verdade, que seria 100% probabilidade, certo? Então ele diz, olha, você pode estar muito certo, mas você não tem como afirmar que é isso, 100%, certo? E para que ele faz isso? Foi para questionar a ciência? Não. Foi para dizer que quando você faz ciência, você tem que tomar cuidado com o que você está afirmando, tá? Então, ele disse assim, olha, ele acha, né, Karl Popper acha que existe um método alternativo para a indução, certo? Então ele diz que o método, ele propõe um método que aqui agora, eu acho que ele não deu um nome, e aí autores diferentes dão nomes diferentes para esse método, eu não tenho certeza, mas o método hipotético dedutivo ou de conjecturas e refutações. E esse método ele se baseia no seguinte: primeiro ele parte da seguinte premissa: teorias não são verificáveis, mas elas podem ser corroboradas, certo? Ou seja, mesmo que eu não possa garantir que seja verdade, porque eu estou induzindo, tá? Ela passou por testes severos e não foi invalidada, certo? Então ele inverteu a coisa. E ele passou o negócio seguinte: só deixa de ser verdade quando alguém provar que é falso, certo? Aí entra a falseabilidade, tá? Que passa a ser uma coisa que muita gente adota como um princípio fundamental da ciência, certo?
se não é possível validar uma teoria, por outro, se por um lado, né, eu acho que faltou alguma coisa aí, se por um lado não é possível validar uma teoria, por outro é possível falseá-la, né, falseá-la, está meio mal traduzido aí, tá? Certo? Então, é aquela história, né, de você pode provar que alguma coisa é falsa, né? Não, isso aqui não funciona, mas se você não tem todos os elementos, você nunca vai provar que é verdadeiro. E é por isso que se diz que alguma coisa autenticamente científica, ela tem que ser falseável, certo? Tem que ser capaz de mostrar que ela é falsa. Mesmo que eu nunca prove, tem que existir essa possibilidade. Tá? Então, sei lá, é como você pegar uma teoria super aceita, seleção natural de Charles Darwin, certo? Se é ciência, algum dia alguém poderia dizer, ó, quer saber? O cara estava enganado, não é nada disso, é outra coisa. Isso é ciência, certo? E por que isso é ciência? Porque Darwin montou um modelo muito bom, que explica muito bem o mundo, tá certo? Mas ele nunca teve acesso a todos os fatos, principalmente os históricos do passado, certo? E é isso que é importante ensinar crianças na escola quando você ensina a ciência, né? Ensinar o método. Como foi o método que Darwin usou para afirmar o que ele afirmou? Qual foi o método? O método foi esse aqui. Você entendeu o método? Concorda com o método? Não concorda com o método? O que o método está errado? Né? Porque você cria toda essa capacidade, todo esse arsenal de coisas, né? Porque você não quer ficar só você acreditando ou fazendo aquilo. Essa é a essência do negócio. Porque se fosse só para você fazer aquilo, não precisa nada disso, né? Eu não preciso explicar para ninguém alguma coisa. Se eu já sei como eu vou fazer, eu estou fazendo aqui, né? Eu vou criar todo esse aparato porque a gente vive numa comunidade que debate, certo? E aí entra o fechamento do negócio, que é: se você quer fazer pesquisa científica, você tem que estar disposto a debater. E isso é uma das coisas que a gente exercita aqui no LIS desde sempre, né? Que é muito bom, é o debate, certo? Mas você tem que entender por que isso é importante, certo? Primeiro, quando você faz uma pesquisa, você tem que dar condições ao debate, certo? Então tem muita gente que às vezes chega, faz uma apresentação aqui e diz, pô, o pessoal bateu pra caramba. Eu digo, é bom, porque se bateu, é porque tinha condições de bater. E é isso que eu quero que vocês entendam agora. Por que alguém bateu? Porque você mostrou o método, você deixou as coisas explícitas e deu condição às pessoas discordarem. Não, esse método que você está fazendo não vai dar certo não, isso aí não vai funcionar. Jamais as pessoas seriam capazes de fazer isso se você não tivesse apresentado um método. Se não tem método, o cara não entendeu nada, é para acreditar, é para não acreditar, o que é para fazer? Então se você apanhou muito, é sinal de que você está mostrando alguma coisa para alguém bater, certo? Então, dar condições ao debate numa pesquisa científica é importante. Você tem que dar condições das pessoas saberem o que está errado, ou de acharem coisas erradas e verificarem o que você está fazendo. Estar disposto ao debate. Então não se faz ciência achando que você já tem a verdade. Ah, não, eu já cheguei aqui, eu já sei como é que vai fazer. Não, não é assim que se faz ciência. Se faz ciência mostrando e debatendo. Ah, pessoal, me ajuda aí, como é que faz isso aqui? Vocês acham que está certo? Vocês acham que faz sentido? E saber participar do debate, né? Então, se preparar para debater é uma das coisas que a gente aprende aqui no LIS, as pessoas vão aprendendo, né? E é uma coisa que existe uma cultura para isso, certo? Porque o debate é um duelo. Se você quer realmente fazer um debate, tem que ser um duelo, certo? Não pode ser um debate ternurinha. E quando eu digo ternurinha, não é para você chegar lá e agredir a pessoa, não é isso. Então todo debate, ele tem que ser honesto. Honesto quer dizer, olha, eu não acho que isso aí vai funcionar, não está certo, isso aqui não está bom. Mas ele é saudável e construtivo. Então, jamais você vai ofender alguém, você vai diminuir alguém, se você sentir que existe alguma questão pessoal envolvida, se você não está se sentindo bem debatendo com a pessoa, provavelmente o debate não está indo por um caminho bom, certo? Porque o debate científico é o que os americanos chamam de no hard feelings, tá certo? Então a ideia básica é o seguinte: a gente não está fazendo isso porque gosta ou porque não gosta. A gente está fazendo isso porque a gente está fazendo ciência. É a única forma de fazer ciência, tá certo? Então você tem que chegar aqui e dizer, tá aí pessoal, certo? Pode bater, e pode bater vamos começar o duelo, tá certo?
vocês vêm com seus argumentos, seu contra-argumento, e vem, vai. E às vezes eu vou concordar com vocês com alguma coisa, eu vou discordar com outra. Então você vê muita gente não preparada para debate, e até em defesa, porque o cara acha que ele sempre tem que estar certo. Ele acha que tem que responder o que todo mundo está falando. Pessoal, não é. Ele acha que não, tem que ter resposta para tudo que todo mundo está falando. Não tem, senão não é debate, certo? Vai ter uma hora que você vai chegar e vai dizer, putz, isso aqui eu não tinha reparado, realmente tem que mudar isso, tem que melhorar, tá certo? Putz, isso aqui né? Ou então, mas vai ter hora que você tem razão, aí você vai chegar para não, seu argumento não tá bom. E aí entra o debate, tá certo? Então toda essa construção que eu fiz com vocês é para vocês entenderem a importância de como você faz ciência e como você debate ciência, certo? E por que você tem que estar preparado para isso, tá? Por que você tem que chegar aqui querendo fazer isso, certo? E é isso. Uau! Então, sobrou um tempo final. Então, nesse tempo, aí você acabou, né? Vou parar. Porque